Eu vou começar, Biazinha, vamos começar com o Leandro Rezende, porque o Leandro tem bastidor sobre o que os aliados de Bolsonaro estão cobrando. Leandro, olhando o quadro geral, tem de estagnação do presidente, que, como eu falei, gente, o Leandro chegou assim hoje, ó. Tipo, né? Eu não estou vendendo, eu estou distribuindo notícia. Beleza. Então a gente vai começar por aí, ó. A cúpula do PL, gente, está cobrando publicamente engajamento dos deputados pró-governo. O que eles estão dizendo para o Leandro Rezende? Bolsonaro está estacionado e aí os caras estão tirando o presidente Jair Bolsonaro das redes sociais deles. Ele fala em on, inclusive. Com quem você falou, Leandro? Dani, eu falei com o vice-presidente nacional do PL, deputado federal Capitão Augusto, que fez essa cobrança que estamos trazendo agora. Então, é uma cobrança pública por um engajamento maior de candidatos à Câmara, ao Senado e aos governos estaduais na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele faz uma avaliação de que a campanha do presidente está ali estacionada, tem um potencial de crescer. Ele defende que o presidente foque as suas agendas nos estados que têm os maiores colégios eleitorais do país, mas traz isso. Foi uma conversa que eu tive com ele na manhã de hoje e ele traz essa avaliação de algo que ele levou à cúpula do partido, o partido do presidente, que é presidido pelo Valdemar Costa Neto. Vou trazer aqui, Dani, exatamente o que me disse o deputado Capitão Augusto. Tem gente que tem 1 milhão de seguidores e não está postando um vídeo sequer nas redes sociais para ajudar o Bolsonaro. Está faltando um engajamento maior de todos, candidatos a governo, Senado e Câmara. Não só no PL, mas no Republicanos e no PP também. Por que ele cita esses dois partidos? Junto com o PL, eles formam ali o tripé de sustentação política do presidente Jair Bolsonaro. Eu perguntei, né, a que o senhor atribui isso, então, deputado, essa falta de engajamento de candidatos à eleição do presidente Jair Bolsonaro? É pelo fato do Lula ter uma vantagem consolidada? E ele disse que não. Ele disse que é uma eleição que está todo mundo pensando no seu quinhão, pensando em se reeleger ou se garantir e ter mandato, e estão esquecendo do presidente. E ele diz que vai levar uma sugestão para que a cada 10 postagens os candidatos que buscam apoio do presidente Jair Bolsonaro façam uma ou duas do atual presidente da República. Dani, só para trazer um exemplo aqui, eu fui atrás das redes sociais de 19 candidatos a governador que têm um apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro em todas as regiões do país. Fiz um recorte olhando as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, né, um levantamento não sistemático, mas para a gente ter uma ideia do que o Capitão Augusto está falando. Desses 19, consegui contar que 6 a gente pode dizer que estão escondendo o presidente Jair Bolsonaro. Não tem menção imediata ao presidente da República. A maioria faz menção, mas tem esses 6 que não fazem. Os candidatos que estão atrás nas pesquisas para os governos estaduais, eles tendem a exibir mais o presidente Jair Bolsonaro. Sobretudo região sul e região centro-oeste. Não à toa o presidente lidera nessas duas regiões, tem uma vantagem maior, né, nessas duas regiões. Senadores governistas e ex-ministros também exibem mais o presidente da República e o Bolsonaro é mais escondido justamente onde ele perde de maior distância para o Lula nesse momento, que é a região nordeste, tem caso também aqui no sudeste. Ô, Leandro, essa sua apuração é importantíssima. E aí, eu trago aqui, Yuri Pita, uma conversa que eu estou tendo aqui durante o jornal com um integrante da campanha do presidente Jair Bolsonaro, de cúpula, e ele ouvindo a sua apuração, como é uma praxe que o 360 é o jornal do tomador de decisão na política, na economia e na sociedade, além de seu, que nos prestigia sempre com a sua audiência, todo mundo que quer estar bem informado, e ele acompanhando a sua apuração, e ele diz, fato, né? O PL está longe, a máquina do PL está longe da campanha, a do PP mais ainda, e a do Republicanos, até o momento, não mostrou a que veio. Então, há uma sensação no núcleo duro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, essa fonte está ali junto, né, dentro e trabalhando diuturnamente com o presidente 24 horas por essa reeleição, há essa sensação de que a máquina dos partidos, Yuri, como o Leandro está trazendo aqui uma cobrança em on do próprio vice-presidente do PL, isso também é sentido pela campanha, esse distanciamento e a falta de envolvimento da máquina dos partidos, o que mostra um pouco quase que o que é a gênese do Centrão, né? Cada um por si, Deus por todos.
E o quanto está fazendo falta nesse momento para Bolsonaro não ter conseguido viabilizar um partido para chamar de seu e ter feito essa escolha de pegar um partido pronto. E aí vale lembrar, o PL hoje está com um partido com a maior bancada na Câmara dos Deputados, mas na eleição de 2018 saiu como um partido de porte médio, ou seja, essas limitações estruturais do PL eram conhecidas desde antes, desde 2018. Se sabia que era um partido de porte médio, elegeu 30 e poucos deputados, muito longe, nenhum partido, à exceção do União Brasil, que é a fusão de dois partidos, do que foi o PSL, partido que mais recebeu votos para a Câmara, que é o que dá a estrutura de fundo partidário e tempo de propaganda. Somado ao DEM, virou um super partido hoje. Mas, à exceção deste superpartido que juntou dois, o maior e um dos medianos, mesmo o PT não tem uma máquina tão grande quanto já teve em outros momentos, falando em termos proporcionais. Ou seja, essa dificuldade da campanha de Bolsonaro era mais ou menos contratada. A grande questão era conseguir fazer esse engajamento entre apoiadores e essa capilaridade no Brasil. E aí, no Nordeste, que o Leandro Rezende mencionou, era mais ou menos esperado que muita gente, entre aspas, teria que ir para o sacrifício, para garantir um palanque para Bolsonaro ou para fazer ali, para ter a garantia do espaço e reforçar o número de uma nova legenda para Bolsonaro, um número que os eleitores de Bolsonaro não estão acostumados a digitar para votar nele. E isso agora vai ficando mais evidente. A grande questão é, mesmo nos lugares em que Bolsonaro vai bem, e aí por isso é importante ir bem em colégios com alta densidade eleitoral, como Rio de Janeiro, como São Paulo, para que aí sim, nessas praças, nesses estados, consiga ter esse maior engajamento. Só para trazer também uma conversa que tive hoje com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro aqui de São Paulo, a gente estava conversando um pouco sobre embocadura, como é que está o presidente, se está animado ou não está, porque segunda-feira teve aquela fala dele mais, que muitos consideraram ali fora do tom, que ele estava naquele podcast com o Evangélicos, falou, não, olha, mas depois nas agendas no interior, Sorocaba, Presidente Prudente, ele estava mais animado, está mais engajado, já houve outros momentos em que ele estava mais mal-humorado, foi o termo que essa fonte me usou. Então ainda há uma expectativa de que nesses colégios, conseguindo melhorar na sua situação, embora aqui em São Paulo ainda existe aí uma discrepância entre pesquisas, mas no Rio de Janeiro parece consolidada essa recuperação de Bolsonaro e que ele deve terminar à frente de Lula no terceiro maior colégio eleitoral, pode ser que esse seja o caminho para conseguir um engajamento e que isso repercuta também no resultado final de forma global no país todo. Gente, a fonte está aqui, de fato, acompanhando a nossa conversa e ele está fazendo uma análise bastante detalhada que a gente traz agora para vocês, né? O que a fonte está dizendo, né? Que o momento que a gente está vivendo, fonte da campanha do presidente Jair Bolsonaro, repercutindo ao vivo aqui comigo a apuração do Leandro Rezende, né? Ele diz que em 2018 o presidente já tinha o que a gente vê na rua, as pessoas com a bandeira verde e amarela, as pessoas com a camisa do Brasil, esse engajamento orgânico. Mas que, veja só, a gente vem de um momento de pandemia que trouxe sérios reflexos para a economia e que, por isso, esse engajamento precisava de um reforço de máquina de líderes regionais. Olha, integrante da campanha do presidente falando aqui, dissecando um pouco como tem, de fato, essa cobrança interna por mais envolvimento dos partidos que compõem o triunvirato da campanha bolsonarista, PP, PL e republicanos, né? Vindo de dificuldades econômicas, precisamos muito de lideranças regionais e a máquina não está nos ajudando, né? Há um desafio muito grande. O presidente está muito animado, segundo a fonte, para as agendas dessa semana, em que teve culto com o Malafaia, ele foi ali direto com aquele público raiz do bolsonarismo, mas a falta de máquina, a falta de envolvimento dos partidos, segundo a campanha de Jair Bolsonaro, tem sido, de fato, muito nociva.